Se for fraco, eu vou embora. Feliz sábado! Feliz sábado! Acho que eu vou ficar aqui. Gostei. Estou feliz por ver cada um de vocês aqui presentes nessa manhã. Amém? Gostaria de pedir que você preste atenção, porque o sermão que eu trouxe hoje eu já estou querendo trazer há um bom tempo. Eu trouxe algumas coisinhas para quebrar o gelo com vocês, só para descontrair mesmo. Então o Wanderson vai colocar o slide para que a gente possa começar, tá bom? Eu trouxe para vocês algumas fórmulas. Quem não gosta de matemática vai querer me bater depois, mas é por uma boa causa, relaxa aí, tá? Trouxe para vocês algumas formulinhas que eu costumo usar. Eu vou explicar rapidamente, tá? P igual a Q dividido por ΔT. Vem, Felipe. Cálculo de potência elétrica. Sabe o receptor que você tem em casa, uma geladeira? Todo aparelho tem uma potência elétrica. Isso aí faz o consumo dele. O P é a potência elétrica, o Q é a carga elétrica e o ΔT é a variação do tempo. Essa aí ninguém gosta. Ninguém gosta. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Felipe, chega. Cálculo usado em equações de segundo grau. Aquele triângulozinho feio ali que eu odeio é delta. Mentira, eu gosto. O B é a variante B, o A é uma variante A e o C é uma variante C. É igual a... ali uma letra grega, dividido por ΔT. Cálculo da diferença de potencial obtida por um gerador movido à variação de campo magnético. Não entendeu, né? Calma. É força eletromotriz, o símbolozinho é variação do fluxo magnético e o ΔT, variação do tempo. Fn igual a N vezes V dividido por 4L. Cálculo da frequência de ressonância obtida em tubos fechados. Você pega um tubo, manda um monte de frequências sonoras, de ressonâncias, para que você possa obter certas frequências, tá? Fn é a frequência de tal número, o N é o número da ressonância, o V é a velocidade da onda e o L é o comprimento do tubo. E daí, Felipe? E daí? Para que você veio tirar minha paciência nessa manhã de sábado? Essas daí são algumas fórmulas que eu tenho na cabeça. Eu não cheguei na internet, copiei e colei. Eu cheguei em casa, falei, essa fórmula, essa, aqui, isso aqui é isso, aquilo, usa para isso, usa para aquilo. Não precisei. Por quê? Eu tenho na cabeça. Eu vou fazer uma prova de vestibular. Isso daí é fichinha. Se não tiver decorado, esqueça. Então, eu por costume já tenho isso na cabeça. Aí eu venho e pergunto a você: você acha que essa capacidade de lembrar de algumas fórmulas, de decorar ou qualquer outra coisa, acha que isso me faz uma pessoa inteligente? Sim ou não? A Lavinha está me ajudando aqui. Sim ou não? Eu vou embora. Não é por mim. Vamos supor, Oswaldo também com certeza tem muita coisinha na cabeça, que ele sabe que ele me deixa besta. Isso faz de Oswaldo inteligente? Sim! Conhecimento é inteligência, irmão. Se você não tem esse conhecimento aqui, você tem outro, você tem inteligência. Todo mundo, cada um de vocês é inteligente. E o que acontece é que hoje eu vou falar sobre um rei que também era muito inteligente. E na verdade a Bíblia usava a palavra sábio para se referir a ele. Estou falando de quem? Salomão. Salomão, nosso querido rei Salomão, filho de Davi, abençoado de Deus, o homem mais sábio que já passou por essa terra. Não houve nenhum como ele. Não houve. E hoje nós vamos ver um pouquinho da história dele, amém? Pega a tua Bíblia, irmão. Segue a Ednei, pega a tua espada.
Pega a tua espada. Vai andar desarmado, irmão? Não pode. Pega a tua Bíblia, irmão. Você vai abrir ela em 1 Reis. 1 Reis. Primeiro Reis, capítulo 3. Melhorou? Amém, amém. Tirou o chiado. Agradeço o sonoplasta. Não tem nenhum dia do sonoplasta, vou ficar retado, viu? 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 até o 15. Você achou? Amém. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Vixe, corre, irmão. Deixa a Bíblia aberta aí, a gente vai orar. E, é sério, pode deixar aberta. Não fecha não, que você vai ter o trabalho de abrir novamente. Todo mundo achou? Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, poderíamos estar em qualquer outro lugar nessa manhã de sábado, mas decidimos estar aqui para honrar e glorificar o Teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença e queremos meditar na história do homem mais sábio que já passou por essas terras. Queremos aprender mais, tirar lições e conhecer sobre Salomão, um homem que foi abençoado por Ti e que recebeu sabedoria diretamente do Senhor. Nós queremos entender de onde vem essa sabedoria, o que pode fazer com que venhamos ter mais sabedoria. Queremos saber se podemos perder essa sabedoria e como podemos perder para que possamos evitar. Queremos obter conhecimento, então pedimos que antes de tudo, o Senhor derrame o Seu Espírito Santo sobre cada um de nós. A Tua igreja nos diz, amém. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 até o 15. Vamos ler? Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em seus sonhos, e lhe disse: pede-me o que quer que eu te dê. Irmão, eu quando li um pouquinho da história de Salomão, eu pensei, parece aquele gênio, né, da lâmpada, que ele sai, me diga o que você quer, você tem 3 desejos. Só que com Deus, ele, pelo jeito, só tinha um. Papai do céu chegou até Salomão de noite em um sonho, perguntou: Salomão, o que tu quer? Me diz aí. E eu tiro duas vieses dessa historinha, só desse começo da história de Salomão. Primeiramente, Deus está de olho em você. Amém. E Ele sabe que você precisa de alguma coisa. E Ele já sabe o que você precisa. Parece até contradição, né? Deus sabia que Salomão precisava de sabedoria, porque ele era novo, era menino, era guri. Como é que ele ia governar um reino se ele ainda era um menino? Que sabedoria, que discernimento tinha um garoto para governar um reino? Nenhuma, não rola. Deus sabia que Salomão precisava dessa sabedoria, mas mesmo assim ele perguntou. Vamos ler a resposta de Salomão. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma... Eu não ouvi, você não está lendo comigo. Não passo de uma... criança. Salomão era uma criança. Continue lendo. Não sei como conduzir-me.
teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Se vocês continuarem lendo, Deus se agradou do pedido de Salomão. Se Deus já sabia que Salomão precisava de sabedoria e pediu apenas para confirmar, a partir do momento em que Salomão pediu a sabedoria, que Deus já sabia que ele precisava, ele testemunhou que Salomão era uma pessoa verdadeira e um homem íntegro. Deus disse: eu estou feliz por você, porque você não escolheu o quê? Não pediu riquezas, você não pediu a destruição dos seus inimigos, não pediu para si glórias, ou mulheres, ouro ou prata. O que você me pediu é digno de honra. E Deus ainda disse mais: já que você me pediu sabedoria, não vou lhe dar apenas ela, vou lhe dar entendimento, discernimento, capacidade de julgar. E junto com isso, virão glórias, virão riquezas e virá honra para você, Salomão. Vim buscar cobre e achei foi ouro. E Salomão se deu bem. Se você analisar, com a sabedoria dele, ele poderia fazer a nação de Israel prosperar. E não só materialmente, porque a partir dele, muitas nações foram salvas, muitas pessoas foram convertidas, e muitos falsos profetas ou falsos cristãos foram convertidos. Eu digo a você nessa manhã, que da lição da história de Salomão, nós vamos tirar 4 pontos. E eu não vou ficar apenas destacando: Salomão era sábio, era isso, era aquilo. Hoje eu vou falar das injúrias. Hoje eu vou falar da parte ruim de Salomão. Hoje eu vou trazer um pouquinho mais para o lado obscuro. Porque muitos aqui já conhecem, mas Salomão perdeu sua sabedoria. Mas Felipe, como é que faz um desejo para Deus e ele consegue perder essa sabedoria? Eu vou te contar. E também trouxe esses 4 pontos que podem nos fazer, porque fizeram Salomão perder a dele, então podem nos fazer perder a sabedoria. Irmão, abre aí a tua Bíblia em 1 Reis capítulo 3, já está aí? Versículo 1, volta um pouquinho. Leia comigo. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Vocês acharam algum erro aqui nessa passagem? Deus também. Muitos anos antes de Salomão pensar em ter barba, muitos anos antes de Salomão começar a andar, muitos anos antes de Davi pensar em ter um filho, muitos anos antes, Deus tinha dado a Moisés uma lei, os 10 mandamentos, certo? Mas não só isso, Deus deu a Moisés instruções, e entre elas tinha uma que dizia bem claramente que todo rei que se sentasse no trono de Israel deveria ter um tablete com a lei de Deus. Mas para que, Felipe? Todo rei tinha que ter esse livrinho, esse tablete do lado da sua cama, e toda vez que ele acordasse, toda vez que ele chegasse no íntimo do seu quarto, ele olhasse para aquela lei e lembrasse que ele tem que segui-la. O rei era o representante. O que o rei fazia era o exemplo para que todos os outros pudessem fazer ou não fazer. O rei era o ponto, a rocha de todas as pessoas do reino, o maior exemplo a ser seguido.
E é por isso que ele tinha que meditar na lei de dia e de noite, ao acordar e antes de dormir. E a lei era bem clara: tu não vai para onde tu não tem que ir, filho de teu pai. Na lei de Deus dizia: não casa com mulher o quê? Pagã. Não case com mulher pagã. Por quê? Ela é politeísta. Você sabe o que é isso? Adora mais de um Deus. Adora o Deus do sol, Deus da chuva, faz lá a dança do vai chover. É uma loucura. Adora muitos deuses. E aí, Deus advertiu isso. Por quê? Não ia dar certo, tá? As mulheres iam ser capazes de atrair os homens para os seus santuários pagãos, para os seus rituais pagãos e para adorar os seus deuses pagãos. Mas o estrupicinho do Salomão, ele falou assim: opa, a filha de Faraó é Cleópatra Júnior, é? A filha de Faraó, rapaz. E o que ele fez? Casou com a filha de Faraó. Esse foi o primeiro. Aqui começou a queda de Salomão. Como eu falei, já recitei para vocês a parte de Salomão era um homem muito sábio, mas agora eu quero puxar para esse viés da história. Salomão se casou com uma mulher pagã, transgrediu a lei de Deus. Até aí, aos olhos humanos, estava tudo certo, porque a primeira coisa que eu vou destacar para você, a primeira coisa, olha para mim, a primeira coisa que pode tirar a tua sabedoria, anota no teu coração: enxergar as coisas do seu jeito. Sabe por quê? O povo olhou assim para Salomão e falou: ih, Salomão casou com a filha de Faraó, e a bichinha está vindo para o templo, ela está adorando a Deus, está cantando meu farol, está vindo para... Rapaz, ela está adorando ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Salomão está convertendo ela. E Ellen White, ela não amacia a faca. Tem uma frase dela que está bem assim: a conversão da filha de Faraó era uma débil desculpa para esconder o pecado de Salomão. Irmão, desobedecer alegando ser por uma causa maior não rola. Isso não dá certo. Então anota aí: a primeira coisa que pode fazer você mesmo perder a sua sabedoria é olhar as coisas com seus próprios olhos, tirar suas próprias conclusões. Anota aí, viu? Eu falei que são 4. E presta muita atenção, porque eu acredito firmemente que você não deseja perder a sua sabedoria. Acompanhe o decorrer da história comigo. Salomão, do ponto de vista humano, estava evangelizando, estava salvando, e ok. E até mesmo em relação ao comércio com outras nações. Quando ele fazia essa aliança de casamento, ele também fazia alianças comerciais. E a desculpa dele, o que também era proibido, negociar. A desculpa dele era que durante essas transações, durante essas vendas e essas compras e essas negociações, ele estaria influenciando outras nações a conhecer a Deus. Salomão deu desculpa para continuar com a filha de Faraó, deu desculpa para continuar comercializando com outras nações. Salomão estava dando desculpas, e ele estava começando a perder a sua sabedoria, porque estava enxergando as coisas do seu jeito. Doce ilusão. O erro de Salomão em se considerar suficientemente forte para resistir às influências de associações pagãs foi fatal. Foi completamente fatal para ele. A segunda coisa. Falei a primeira, não falei? Escuta a segunda. Quem está no corredor, escuta também, viu? A segunda coisa que pode fazer vocês perder a sua sabedoria: acreditar nas suas próprias forças.
Salomão não apenas via, estipulava e teorizava as formas dele de evangelizar ou de salvar as pessoas, por meios errados, mas com bem maiores. Ele também fazia, confiava em sua própria força. Ellen White disse que ele pensava que com sua sabedoria, não era o homem mais sábio do mundo? Ele pensava que com sua obrigado, Deus te abençoe e te pague. Salomão acreditava que com sua sabedoria, ele conseguiria converter qualquer um. Então ele podia se associar com o mundo livremente, com qualquer um, desde poligâmico, a politeísta, a ateu, ao que quer que fosse, e com a sua grande sabedoria converteria. Aos nossos olhos é uma coisa que faz sentido, né? Mas dentro do coração de Salomão estava crescendo uma coisa que nem ele sabia que podia ter. Ele não estava indo com a intenção de salvar aquelas pessoas. Ele estava indo com a intenção de ter lucro e de ter esposas. Se a sua intenção não condiz com o que você faz, existe uma disparidade e as coisas tendem a decair. A partir do momento em que ele pensava nas riquezas e usava a salvação como desculpa, as coisas começariam a ruir. Você está entendendo? A ambição de exceder todas as outras nações em poder e grandeza o levou a renegar, por propósitos egoístas, os dons celestiais até então empregados para a glória de Deus. A apostasia de Salomão foi tão gradual que nem ele percebeu que estava se afastando de Deus. A apostasia dele foi lenta, foi devagarzinha, escondida, que nem ele percebeu que estava indo para campos onde não deveria estar. Vocês acham que foi só com a filha de Faraó que ele se casou? As cantadas de Salomão eram as melhores de todo o Oriente, irmão. Ele chegava para as coroas e falava: você é como as éguas do meu pasto. Vai sacana falar uma dessa hoje em dia. Valdomiro, fala dessa pra Lina, pra tu ver. Ele toma um tapa. As cantadas de Salomão eram boas, viu, naquela época. Isso era um elogio. E com isso, ele ia conhecendo uma mulher, ia conhecendo outra, aí falar: poxa, eu vou conseguir negociar com o Reino do Sul, que é muito poderoso. Eles podem nos dar tropas para proteção, podem nos dar ouro e prata. E aí ele fazia uma aliança e fazia outra, e para selar essa aliança era casamento aqui, casamento ali, era promessa aqui, promessa ali, tudo o quê? Pagão. Irmão, Salomão não estava procurando uma israelita para ser sua esposa. Ele estava procurando as pagãs. Além de ter benefícios materiais, territoriais, ele também tinha benefícios sexuais, porque eram as mulheres mais lindas de todo o Egito, de toda a nação, de todo o Oriente. E Salomão estava saindo do seu campo de pureza, indo para um campo de impureza. Salomão estava aproveitando coisas que para Deus são sagradas. Deus não permitia poligamia, mas era um costume da época. Salomão foi aderindo aos costumes ao seu redor, ao passo que deteriorava, se desgastava, se desprendia de Deus e da sua lei. Misericórdia. E com isso, Israel viu riqueza como nunca antes. Abre tua Bíblia aí. Já está aberta na real, né? Eu espero. Capítulo 4,
versículo 21. Vem comigo. Demora não. Versículo 21. Dominava Salomão sobre todos os desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Pula para o 24. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, até aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Irmão, se tu olhar no mapa, o reino dele foi grande, enorme. Salomão conquistou terras, expandiu fronteiras como nunca nenhum outro rei tinha feito. Ah, Felipe, então deu certo o que ele queria fazer, né? Deu. Ele queria riquezas? Riquezas ele teve. Eu entro no terceiro ponto. A terceira coisa que pode fazer você perder a sua sabedoria: o orgulho e a avareza. Nos tempos de Salomão, um número cada vez maior de indivíduos portadores de alta renda, os indivíduos da elite, os riquinhos, ficavam cada vez mais ricos. Tinham cada vez mais espaço na corte, cada vez mais espaço no mundo econômico e político da época. Quem tinha só aumentava, quem tinha muito extrapolava, e quem tinha pouco não tinha nada. Ellen White diz que o dinheiro que poderia ser usado para sagrado depósito, para benefício de pobres merecedores e para expandir pelo mundo os princípios de um santo viver, foi absorvido de forma egoísta em ambiciosos projetos. A verdade é que Ellen White diz que liberdade financeira é uma bênção. Você buscar viver sem dívidas, buscar ter mais para ajudar ao outro, para ajudar a sua família, para ajudar na obra de Deus, para ela é uma bênção. Corre atrás da tua bênção. Mas o problema é quando você quer juntar, quer ter mais, e mais, e mais, e mais. Isso não acaba. Quando você acha que é o bastante, o inimigo vem lá e fala: não, você precisa disso, você precisa daquilo. E aí você vê: meu Deus, o orçamento não dá, e você busca mais e busca mais. E quando você acha que chegou aonde você queria, pronto, finalmente tenho o que eu quero, você quer mais. Quando sobe para a cabeça, o ser humano perde o controle. Salomão estava tão cego pelas mulheres, pelas riquezas, pelo paganismo, que não notou que tinha perdido o controle de si próprio. Suas esposas, as quais foram 700, mais 300 concubinas. Era um galante. Era um galantinho, né? Imagina no dia dos namorados. Eita zorra! Dá um presente para cada uma. No aniversário. Eita, hoje é aniversário da 542. Rapaz, meu... Não, eu penso na luta do bichinho. Mas nenhuma dessas esposas lhe acrescentava algo. Ele poderia até mesmo encher o bolso delas, dar a elas os melhores cavalos para passear, dar aos filhos delas as mais puras roupas, os mais finos vestidos para cada uma delas. Poderia dar a todas as mulheres o bom e o melhor. Mas nenhuma delas lhe acrescentava o que ele precisava, que era Deus. Salomão desceu muito baixo. Primeira coisa que pode fazer você perder a sua sabedoria é o quê?
enxergar as coisas com seus próprios olhos. Segundo, confiar nas suas próprias. Terceiro, orgulho e avareza. E a quarta coisa, desobediência. Ele poderia até ter suas 1000 mulheres aqui, mas todas elas foram frutos de desobediência. Todas elas foram frutos de pecados. Todas elas foram escolhidas sem a permissão de Deus. A quarta coisa é a desobediência. Nós tínhamos ali, perto de Israel, o Monte das Oliveiras. E do outro lado tinha o Monte Moriá. No Monte das Oliveiras estava erguido o templo de Deus. E no Monte Moriá, Salomão escolheu erguer um templo pagão para agradar as suas mulheres. Podia adorar outros deuses? A quarta coisa que pode fazer você perder a sua sabedoria é a desobediência. Tu ouviu? Pois guarda no teu coração. E aí, lá no monte, ele ergueu um altar para adorar imagens avulsas, pedaços de madeira, algumas coisas, tomavam uma forma estranha, e que eles diziam que era isso, que era aquilo, que era o Deus disso, o Deus daquilo, responsável por isso, responsável por aquilo, coisas sem nexo, sem pé e sem cabeça. Salomão conhecia a verdade, mas ele estava ali adorando a deuses pagãos. Filipe, como que o homem mais sábio do mundo, está entendendo onde eu quero chegar? Como que o homem mais inteligente que já passou por essa terra foi capaz de dobrar os joelhos para adorar uma imagem? Se você se acha inteligente, se eu me acho inteligente, é por causa de uma coisa, e é a mesma coisa que Salomão tinha. Salomão não era sábio porque ele era sábio. Eu vou te explicar isso. A sabedoria de Salomão não foi como um pedido que ele recebeu e já era dele pro resto da vida. A sabedoria de Salomão provinha da comunhão estabelecida entre ele e Deus. Nos primeiros anos do reinado de Salomão, as coisas davam certo, pessoas eram salvas. O exemplo do rei, o escolhido de Deus, filho de Davi, poderoso em fé, é porque Salomão tinha comunhão com Deus. Tudo começou a dar errado quando Salomão se afastou de Deus. Salomão não era sábio merda nenhuma. Salomão tinha comunhão com Deus. Isso fazia ele ser sábio. Ele foi capaz de adorar outras esculturas porque ele se afastou tanto de Deus que perdeu toda a sabedoria que ele tinha. O mesmo rei que devolveu uma criança à sua mãe estava agora, me escuta, olha para mim, o mesmo rei que devolveu uma criança para sua mãe estava agora ofertando a deuses, adorando a deuses que exigiam sacrifício de crianças vivas. Quando Salomão perdeu a comunhão com Deus,
ele perdeu a sabedoria. Ele passou por cada uma dessas 4 fases. Esses 4 motivos que fazem ele perder a sabedoria. E nem percebeu. Durante os anos de apostasia, o declínio espiritual de Israel foi certo. Israel começou a desabar, a despencar. E não poderia ser diferente. Se o rei, que era o rei, o maior exemplo para todas as pessoas dali, estava adorando a imagem de escultura, estava sacrificando crianças vivas, estava casando com mulheres de territórios onde não se podiam casar, estava se entregando a orgias, estava se entregando ao pecado, à miséria, ao mal. Como que o povo de Israel pode permanecer fiel? Tome cuidado com você mesmo, porque você é exemplo para as pessoas. Você pode ser o rei do seu círculo de amigos, o rei da sua família. Você pode ser o rei Salomão da sua escola. As pessoas estão de olho em você. E você tem uma sabedoria dentro de si. Sabedoria não é conhecimento, é discernir o que é errado e o que é certo. Salomão sabia o que era o que, mas ele optou por caminhos errados quando perdeu a sabedoria. Você está trilhando um caminho, irmão, e a sabedoria é a sua luz. Quando a sua luz se apagar, se você deixar isso acontecer, você não vai enxergar o caminho, vai pisar em espinhos, vai tropeçar, não vai chegar ao seu destino. Está ouvindo, né, Liz? Você já sabe. A sabedoria vem de Deus. Salomão não era sábio. Eu não sou inteligente. Vocês não são sábios. É Deus em vocês. Quando você faz uma escolha correta, quando você faz algo para Ele, é porque Ele está te usando. Ele te permitiu fazer. E quando você não faz, você está dando lugar ao inimigo. O fracasso de Salomão foi certo, porque ele buscava juntar bem com o mal, certo com o errado, o certo, a certeza pelo duvidoso, Deus com Satanás. Por isso que deu errado. Lembrando dos 4 pontos. Primeiro, vamos corrigir. Primeiro, comece a olhar as coisas com os olhos de Deus. Sejam vossas palavras sim, sim, não, não. Se não é para fazer isso, não é para fazer isso. A lei é clara. Se não fosse clara, nós não teríamos certezas da salvação. Mas a lei é clara, objetiva, incisiva. Não dá mole não. Comece a olhar as coisas com os olhos de Deus. Segundo, confie nas forças de Deus, porque você não tem. Não confie nos seus méritos. Não confie na sua forma de resolver problemas ou de achar soluções. Confie na de Deus. Terceiro, seja humilde e manso. Reconheça quão pequeno você é para Deus e reconheça que o que você tem é para ser suficiente para seu mantimento e que você possa buscar ajudar mais aos outros, ter uma liberdade, mas que não deixe isso passar para a sua cabeça e nem preencher o seu coração. E o quarto, obedeça.
porque pela desobediência, o homem mais sábio do mundo caiu por terra. Quem é você para ficar de pé? Eu convido você a se colocar em pé, porque nós vamos orar pedindo a Deus sabedoria e vamos pedir a Ele para que possamos conservá-la e que possamos fazer as escolhas certas, que possamos ser como Salomão no início de seu reinado, uma bênção. Feche seus olhos. Pai Supremo Criador, nesse momento, Senhor, estamos aqui diante de Ti e reconhecemos que somos tolos, insignificantes e que não temos conhecimento algum. Reconhecemos que somos falhos e pecadores. Reconhecemos que somos miseráveis. E é exatamente por isso que queremos te pedir sabedoria. Queremos te pedir, Senhor, para que possamos alcançar o céu, para que possamos decidir corretamente o que fazer e o que não fazer, para que possamos, da maneira mais leve e bonita possível, salvar as pessoas, para que possamos ajudá-las, para que possamos, Senhor, através do Teu amor, esquentar novamente esse mundo que está cada dia mais se esfriando. Peço que nos dê, Senhor, uma das virtudes mais bonitas que um homem pode ter, o dom do entendimento, e ele só vem por meio de Ti. Foi por isso que Salomão te pediu. Ele sabia que o Senhor era a fonte de toda a sabedoria, e que o Senhor é longânimo e não tarda em dar aos seus filhos o que eles pedem. Então te rogamos, Senhor, nos dê essa sabedoria, mas que nos dê também senso de confiança unicamente em Ti, nos dê humildade, nos dê a certeza de que somos fracos e totalmente dependentes de Ti, e nos dê a certeza de que temos que ser obedientes a Ti, para que possamos conservar nossa sabedoria, para que não venhamos a ficar cegos e não ver exemplos de idolatria em nossa vida, para que não venhamos ficar cegos e cometer injúrias, cometer misérias em nossa vida, porque estamos cegos. Que venhamos ter sabedoria verdadeira para reconhecer o certo a se fazer. Amém. Que possamos estabelecer essa comunhão contigo. Amém. Porque Salomão não era sábio. Ele era apenas um homem que fez uma aliança contigo. Enquanto ele esteve em comunhão com o Senhor, ele foi poderosamente abençoado. Então que possamos nos manter em comunhão eterna com o Senhor. Amém. Essa oração chega até Ti, não porque há mérito em mim, mas porque ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Amém. Para dar, mas o que tenho eu entrego.